Prazer todo mundo. Eu sou um monge Theravada. Eu nasci em Caxias do Sul e eu fui dançarino de flamenco, seguindo os passos da minha mãe, que ela é dançarina de flamenco, por vários anos, né? Fui primeiro em Caxias, aqui na zona do Rio Grande do Sul, e depois eu fui para a Espanha fazer minha carreira profissional lá, como bailarino de flamenco, dançarino de flamenco, né? E em algum momento assim na minha carreira tava tudo indo bastante bem, eu diria, profissionalmente, eu estava crescendo lá, mas eu sentia que faltava alguma coisa assim mais significativa na minha vida, uma coisa, eu não tinha tanta tranquilidade, eu não estava, digamos, tão contente quanto eu gostaria ou quanto eu sentia que eu precisava, por exemplo. E daí eu tomei um tempo da minha vida para ir buscar meditação, que era o que eu achava que ia me ajudar naquela época, né? Eu vim um pouco do, como se diz, o background do yoga. Às vezes eu esqueço as palavras em português porque eu não falo em português tanto, tá bom? Estou mais acostumado, acho que, com o inglês agora. Então eu fui para a Índia buscando a meditação e lá eu fui introduzido ao que é o budismo mais original, ou digamos mais tradicional. Budismo que segue um grupo de ensinamentos, tem mais de 40 livros, assim, grossos. 40 livros nesse idioma em Pali, um idioma antigo. E é o budismo, assim, digamos, mais tradicional, mais raiz. Daí, eu fui introduzido àquilo e foi bastante interessante. Uma pessoa bem culta, era um monge que falava 11 idiomas. Uma pessoa que falava 11 idiomas, professor de universidade, já tinha sido monge em várias tradições, uma pessoa muito culta e tranquila, e a gente podia ver assim muitas qualidades que ele tinha. E daí ele me fez essa introdução ao budismo, a esse treinamento que é o budismo, que é um treinamento da mente, na verdade. E ele me ensinou um pouco a meditar, então eu comecei a meditar na Índia e ele me referiu ao Myanmar, que era um país que eu nem tinha ouvido falar naquela época, que era a Birmânia, acho que é em português. Hoje em dia se chama Myanmar. Um país bem fechado, assim, um pouco como uma Coreia do Norte, assim, mais ou menos, sabe? Tudo bem. Então eu fui para aquele lugar e minha intenção era ficar uns 2, 3 meses meditando e voltar para casa, né? Mas acabei estendendo o meu visto mais e mais e mais. Fiquei lendo e vivendo com monges e fazendo perguntas e meditando várias horas ao dia num centro de meditação no Myanmar. E acabei tendo mais e mais confiança assim, no ensinamento, na prática, e acabei seguindo. E depois de um ano eu já decidi, então, se eu vou fazer essa prática por um longo período, era melhor eu ser monge, né? Então eu me ordenei e fui ficando. Já fazem 8 anos e meio que eu sou monge Theravada. E eu fiquei 7 anos nesse lugar que é um centro de meditação, assim, é um monastério. Tem algumas pessoas que são leigas, mas a maioria são monges internacionais de vários países. E eu estava lá, aprendendo e meditando e tal. E daí, mais recentemente, 2 anos e meio atrás, começou um curso no Sri Lanka que é mais voltado realmente ao estudo. Não a meditação tanto, mas realmente ao estudo. Então, o que a gente tem no budismo é uma filosofia bastante profunda, com uma ênfase maior na mente, na consciência. O que é a mente, quais são os processos mentais, fatores mentais e como a mente funciona, quais são os estados mentais ruins, quais são os estados mentais bons e como desenvolver esses estados mentais bons e remover os ruins. Então tem toda uma filosofia, que poderíamos também dizer que é uma psicologia, de certa maneira também. E também tem o idioma e outras regras de monásticas e coisas assim. Então a gente está fazendo um estudo que já faz 2 anos e meio. É um curso de 6 anos. Então eu estou nesse processo de estudo agora mesmo. É um curso bastante longo, 6 anos. Então eu vim aqui visitar a família e já tento um pouco transmitir para vocês um pouco das coisas que eu aprendi lá, ou que eu estou aprendendo lá, para que vocês tenham, para talvez
algumas sementinhas assim possam aos poucos germinar e que algumas coisas que eu possa falar hoje possam ajudar vocês, talvez. Então eu vou começar discutindo esse tópico de o que é estados mentais ruins e o que são estados mentais bons. Às vezes a gente tem uma claridade sobre isso. Por exemplo, sem nenhuma ajuda. Todo mundo entende que um estado de medo é um estado mental ruim, né? Se sente ruim. É uma coisa que se sente, digamos, uma coisa, é um estado mental assim meio doloroso, né? Por exemplo, o medo, a preocupação, né? Então essas coisas normalmente a gente evita. Não são os mais perigosos, na verdade. São bem perigosos se eles ficam fortes. Mas a gente naturalmente evita a aversão, né? Mas tem outros estados mentais ruins que não são apenas a aversão. Então vamos discutir eles. O que são estados mentais ruins? São estados mentais que quebram a nossa tranquilidade mental. Esse é um dos fatores, uma das características. Eles quebram a nossa tranquilidade mental. Ok? O segundo fator é que eles também, de certa maneira, causam uma opressão ao corpo mesmo. Quando a gente tem um estado desses mentais negativo e ele é forte o suficiente, intenso o suficiente, ele oprime o corpo um pouco. Pensa numa situação de medo ou de preocupação, a gente fica cansado, pode até ficar meio doente, né? Então, o que a gente diria hoje que são doenças talvez psicossomáticas. Então, tem uma relação, até certo ponto, entre os nossos estados mentais e o corpo em si. Tá bom? Então, esses estados mentais ruins, eles oprimem um pouco o corpo. Fazem o corpo ficar mais, digamos, no lado da doença, cansado, etc. Outra característica. E eles estão baseados em 3 estados mentais, são fatores mentais, que a gente usa esse termo, fatores mentais, que eles ocorrem às vezes junto com a consciência. Então a consciência é estar atento a um objeto. Um objeto aqui se diz um objeto mental. O que for que tu esteja prestando atenção, o que for que tu esteja consciente, aquele é o teu objeto mental. Ok? E com essa consciência surgem outros fatores mentais. Então agora a gente vai discutir 3 deles que são assim raiz, são chamados raízes, que eles fazem que a mente seja bastante forte, bastante estável. E o primeiro é o apego, que é o desejo ou apego. Esse é um estado mental que a gente chama de raiz, que ele ocorre junto com a consciência e ele faz com que a mente seja bastante estável naquele estado de apego. Ok? Então é uma mente mais forte quando esse apego ou esse desejo, digamos, ocorre na mente. Ok? Então, baseado nesse estado de apego, tem outros estados juntos, por exemplo, o orgulho. Também é um outro estado mental baseado ou enraizado nesse apego, por exemplo. E às vezes a gente tem apego a ideias erradas. Também é outro tipo de apego ou estado mental que é negativo. Ok? Então são estados enraizados no apego. São estados mentais que quebram lá tranquilidade mental, oprimem o corpo. Ok? Depois temos outra raiz também é negativa, estados mentais negativos, mas que ela é o oposto do apego. O apego se gruda assim, de uma maneira ruim, de uma maneira ignorante. A mente se gruda a um objeto. Esse é o apego, isso é o apego faz, né? E esse estado mental é o próximo, é o de aversão, é o oposto. Que a gente empurra um objeto. O que for que a gente esteja prestando atenção, se tem essa aversão, a gente quer empurrar isso longe de nós, e se essa aversão é forte o suficiente, a gente quer destruir aquilo. Daí já vem o pensamento, a intenção de matar, por exemplo. É uma intenção sempre enraizada na aversão. Então essa é outra dessas raízes desses estados mentais negativos. Ok? E a terceira é uma dilusão, que é uma palavra que a gente não usa tanto, eu acho, mas existe, eu olhei. Dilusão, que é uma certa ignorância. E isso é um pouco diferente do que a gente diria normalmente ignorância de não saber fatos, por exemplo, ou não sei escrever, ou eu não sei o nome de um lugar, ou etc. Não é esse tipo de ignorância, mas é uma ignorância mais profunda
que faz com que a gente preste atenção às coisas, o que for, de uma maneira distorcida. E essa ignorância serve como uma base para o apego e uma base para a aversão. Então, quando for que a gente tiver um estado mental de apego, desses estados mentais ruins, tem por trás uma certa ignorância. Quando a gente tem aversão, preocupação ou medo, etc., também tem certa ignorância sobre as realidades. Entendeu? Então, essas são as 3 raízes: o apego, a aversão e a ignorância. Então, os estados mentais que associam essas 3 raízes são estados mentais ruins, que quebram a tranquilidade mental e oprimem o corpo. Ok? E o que são estados mentais bons? É o oposto. Também são estados mentais de consciência, existe sempre a consciência ocorrendo. E associando essa consciência, em vez de o apego, aversão e ignorância, a gente tem os estados opostos, que é o desapego, que, por exemplo, ocorre quando a gente faz uma doação. Quando tu vai e dá alguma coisa para alguém ou compartilha alguma coisa com alguém, não pode ter apego na mente. É uma ação de desapego. Então, tu está indo exatamente ao contrário da força do apego, que é a nossa tendência normal. A tendência da mente, se tu larga a mente para fazer o que ela quiser, ela vai nessa direção do apego, da aversão, da ignorância. Entendeu? Como descendo um rio assim, seguindo a corrente. Então a gente tem que botar um pouco de esforço, para nadar contra a corrente e desenvolver o oposto, que agora a gente discutiu o primeiro, que é o desapego. Então qualquer ação de desapego, tu está cultivando esse estado mental. Por exemplo, a doação, que é um bem comum. Ou a renúncia em certas coisas. Várias maneiras de renunciar, né? Etc. Na meditação também isso ocorre. Várias ações que vocês podem fazer que fortalece esse estado de desapego. Então, o mais básico é a doação, né? Que é exatamente o oposto, né? Ok. E o segundo era o apego, temos o desapego. O segundo é a aversão, nós temos a não aversão. O que seria a não aversão? Não aversão não é simplesmente a ausência de aversão, mas é um estado mental em si. E ele ocorre, por exemplo, quando tem alguma situação um pouco desagradável e tu não fica brabo. Ocorre uma certa paciência. Essa paciência é a não aversão. É um estado mental bom. Paciência, o oposto à aversão. Outro estado que também é a não aversão a outras pessoas, seres vivos. Isso, inclusive, aparece no que a gente poderia chamar, talvez, num estado mental de amor, um amor verdadeiro. Que não é o amor do apego, né? É um amor verdadeiro. O que é um amor verdadeiro? A gente vai falar depois sobre isso. A gente vai desenvolver um pouco. Ok? E o terceiro era a ignorância, nos estados mentais ruins, e nesse é o entendimento, o oposto. Então a ignorância cobre, como te cegasse, tu não consegue ver as coisas claramente. E o entendimento faz exatamente o oposto, é como se fosse uma luz que te ajuda a ver as coisas como elas são mesmo. Né? Isso é o entendimento. Então esses estados são opostos. E como os estados mentais ruins quebram a tranquilidade mental e oprimem o corpo, esses estados mentais bons fazem o oposto. Eles te dão mais tranquilidade mental. E eles também fazem com que, inclusive, o teu corpo fique mais saudável, mais leve, com mais energia, etc. Né? Então, mais saudável, poderíamos dizer. Né? Então, isso em Pali, o idioma desses ensinamentos, são palavras-chave, que é talvez legal saber. Akusala são os estados mentais ruins. Akusala. E os estados mentais bons são kusala. Então nós temos que evitar a kusala, os estados mentais ruins, esse é o nosso trabalho. Evitar a kusala e desenvolver, fortalecer, cultivar kusala. Ok? Isso traz aquela tranquilidade mental, o suporte para o corpo. E mais uma característica importante, que já entra em uma coisa que a gente não pode ver diretamente, é que essas ações feitas com esses estados mentais, ou ruins ou bons, produzem resultados no futuro. Isso é uma coisa que no yoga vocês podem ver,
ou no hinduísmo em geral. As tradições que meditam, normalmente elas ensinam isso, que as nossas ações, dependendo da natureza da nossa mente durante a ação, produzem resultados bons ou ruins no futuro. Ok? Então isso já é entrando já numa crença budista, digamos. De que, por exemplo, uma ação ruim. O que é uma ação ruim? Uma ação feita com essa mente ou de apego, ou de aversão, ou de ignorância. É uma ação ruim. E essa ação, porque ela é uma mente ruim, ela produz um resultado ruim no futuro. Essa é a crença do karma. Vocês devem já ter ouvido falar nessa palavra, né? Karma. Então, karma é em sânscrito. Então, no hinduísmo, tu vai ouvir falar de karma. Yoga também karma. E no budismo é kamma. É um idioma bem parecido. Vocês veem que o R é perdido e a palavra fica simplificada. Em vez de karma, fica kamma. Tá. Mas é o mesmo princípio, o mesmo conceito. De que as nossas ações produzem resultados de acordo com a sua natureza. E o que define a natureza das nossas ações é o estado mental. Ok? Baseado nessas raízes, ou boas ou ruins. Ok? Então, como que a gente pode desenvolver esses estados mentais? Os bons e evitar os ruins. Primeiro, eu quero falar que esses ruins ocorrem em 3 estágios, digamos. Ok? Isso vai ajudar vocês a entender como a gente pode remover os estados mentais ruins. Isso é toda a prática, praticamente. O que a gente está fazendo? O que o budismo ensina? Claro, dentre outras coisas, te ensina a remover os estados ruins. E para fazer isso, tu tem que desenvolver os bons. Tá bom? Porque eles são opostos. Ok? Então, os estados mentais ruins, eles ocorrem em 3 estágios. Ok? Quando o estado mental ruim é forte e ocorre de uma maneira intensa na mente, ele leva, como uma água transborda de um pote, por exemplo, ele leva a ações corporais e ações verbais. Por exemplo, imagina a aversão, né? Por exemplo, a raiva. Se é forte o suficiente, a gente vai falar alguma coisa baseada naquela aversão, né? E se é forte o suficiente, talvez a gente faça uma ação física, por exemplo, de machucar, de matar. São ações que vêm daquela aversão, daquele estado mental de aversão. Então, esse nível de aversão se chama o nível de transgressão, que é o estado mental ruim. Ele ocorre com tanta intensidade que ele leva a uma ação ruim que te leva a transgredir, digamos. Ok? Então tem o nível de transgressão. Ok? Segundo nível é assim, ó. Se ele não é forte o suficiente para levar a uma ação, mas ele ocorre na tua mente. Talvez tu tenha a aversão, mas tu não fala nada, ou tu não age, por exemplo, para matar ou para machucar. Mas a aversão ainda ocorre na mente, como um pensamento, um estado mental. Ok? Isso é o nível manifesto. Ou manifestado em português, talvez, né? O nível manifestado, que é o estado mental, ocorre na tua mente. Realmente, naquele momento que tu sente aquela aversão, podemos dizer que a aversão está no estado manifestado. Ok? Isso vai ajudar depois, ok? E daí assim, ó, quando vocês estão, por exemplo, aqui agora sentados, vocês não querem matar ninguém, eu espero, e não tem esse estado de aversão, né? Mas a gente pode dizer que a aversão está na mente em um estado latente. Ela pode surgir a qualquer momento, ok? Então esse é o terceiro estágio, ou o terceiro estado desse estado mental ruim, por exemplo, da aversão, que é um estado latente, como se estivesse dormindo, né? Então, todos nós temos aversão na mente, todos nós temos apego na mente, todos nós temos a ignorância na mente, nesse estado latente. E às vezes eles aparecem no estado manifesto e às vezes leva a ações verbais corporais. Ok? 3 estágios. Daí, para a gente poder remover esses estados, a gente tem que tomar um passo a passo. Não dá para remover só porque a gente decide, ok, eu não vou ficar mais brabo. Não funciona, né? Só a determinação não é suficiente, né? Não vou me distrair mais, eu não vou ficar brabo, eu não vou ficar irritado. Não funciona só a determinação. A determinação é boa, ajuda, mas não é suficiente, né? Então, assim,
para poder tirar esse estado de transgressão que leva a ações verbais e corporais, o que a gente faz é a gente põe um limite. Imagina tu tem um animal selvagem que tu queira domar, que tu queira acalmar. Por exemplo, lá no Sri Lanka tem um monte de elefante selvagem. Então, por exemplo, digamos a gente queira acalmar, domar esse elefante. Então, primeiro a gente põe ele num lugar limitado, que ele não possa ir onde ele quiser, para ele se acostumar a uma limitação. Entendeu? Ele não vai passar daqueles limites, por exemplo. Ok? Então, o que a gente faz com a nossa mente selvagem é fazer uns limites. O que são esses limites? São preceitos morais. Ok? Então, aqui a primeira prática, que é essencial para ter sucesso, é certo número de preceitos morais. O que são preceitos morais? São determinações que vocês fazem de não transgredir certas ações. Essa é a limitação que tu põe na tua própria mente. E tu está limitando o estado mental que ocorreria naquela ação. Então, por exemplo, não matar. Quando tu decide, eu não vou matar, tu está criando essa limitação para a aversão. Né? A aversão ainda está em estado latente, ela ainda pode ocorrer na tua mente, no estado manifesto, mas pela tua determinação de, olha, eu não vou matar, por exemplo, eu vou seguir esse preceito de não matar, não vou matar. Tu está limitando a tua aversão e tu está removendo, de certa maneira, o nível de transgressão. Entendeu? Então, o primeiro nível de transgressão mais intenso, que leva à ação, tu limita com os preceitos morais. Por exemplo, não vou matar, não vou roubar, não vou mentir. Os 5 preceitos são matar qualquer ser vivo. Segundo é não roubar, inclusive destruir a propriedade dos outros. Terceiro é a má conduta sexual, por exemplo. Estupro, por exemplo. O quarto é mentir, outra coisa. E o último é os intoxicantes, que é a base para fazer os outros. Às vezes o intoxicante, quando a gente toma um intoxicante, é como se fosse ignorância líquida. Quanto mais tu toma, mais ignorante a gente fica, fala coisas que tu não falaria, faz coisas que tu não faria e tu quebra os outros. Normalmente, quando a gente quebra os outros, conectado com os intoxicantes, começando pelo álcool, né? E hoje em dia, acho que vários outros, né? Qualquer coisa que te tire o próprio julgamento e o controle, assim, digamos, mental, acho que cairia nesses intoxicantes. No passado era só o álcool. Hoje em dia a gente tem outras coisas. Então, esses são os preceitos básicos, a fundação, para vocês terem sucesso nessa luta contra os estados mentais ruins. Ok? Não matar. Por quê? Porque matar só se faz com aversão. Se tu mata, tu não tem como ter um estado de não aversão forte na tua mente. Entendeu? É uma balança. Se a gente está fazendo essas ações, os estados mentais negativos estão muito fortes. Daí tu não consegue realmente desenvolver os estados mentais bons. Então tu tem que evitar eles para tu poder mudar a balança de lugar. Ok? Então esse é o primeiro treinamento, o treinamento em moralidade, a gente diria. Seguir certos preceitos morais, como são limitações assim autoimpostas, essas são as básicas que eu disse para vocês. E tem mais preceitos, por exemplo, monges seguem 227 preceitos. E daí tem gente que está meditando que segue um pouco mais, por exemplo, do que os 5 preceitos. Mas o básico são esses 5 preceitos, ok? Então tá. Daí, essa prática moral serve como base para vocês terem sucesso na meditação. O que é a meditação? A gente vai discutir agora. Uma maneira de acalmar a mente, de controlar a mente e de purificar, digamos, a mente em um nível mais profundo. Tu precisa desses preceitos morais para ter sucesso nisso. E ela também te dá uma certa tranquilidade, porque tu não faz essas coisas ruins.
Se a gente olha para as pessoas, por exemplo, quando elas chegam numa idade mais avançada, principalmente as pessoas que estão assim perto da morte, elas têm remorso, culpa por ter feito uma coisa ruim, por ter mentido ou por ter matado, etc. Então, a pessoa que segue esses preceitos morais, pelo menos essas ações mais graves, ela fica livre de culpa, digamos. Então, isso te traz certa tranquilidade mental também. Ok? Ok. Então, esse é o primeiro treinamento. Treinamento em moralidade. O que ele tira? O que ele purifica, digamos? Ele purifica esses estados mentais negativos no nível de transgressão. Ok? Quando o estado mental negativo é forte o suficiente para levar a ações verbais corporais. Então, isso a gente limita, a gente retira com esse treinamento em moralidade. Seguir os preceitos morais. Ok? Ok. Mas isso não é suficiente. Se a gente segue esses preceitos morais, tu não vai transgredir. Então a gente está limitando, de novo, esses estados mentais negativos no nível de transgressão, mas eles ainda ocorrem na mente. E eles ainda estão em estado latente também na mente. Então não é suficiente apenas a moralidade. Ok? É bom. Moralidade já é bom, mas não é suficiente para chegar, digamos, no final dessa prática. Ok? Então a gente precisa de um outro passo. Esse outro passo é a meditação. Aqui já entra a meditação. Para tu poder realmente acalmar ou remover os estados mentais no nível manifesto, esses pensamentos que ocorrem, daí tu tem que começar a trabalhar realmente a mente no nível, uma maneira mais profunda. Tu tem que cultivar estados mentais bons através de meditação. Isso é o que é a meditação. O que é a meditação? É um desenvolvimento mental. É um cultivo mental. Ok? E tu desenvolve, tu cultiva estados mentais bons. E esses estados mentais bons automaticamente enfraquecem os estados mentais ruins e removem o estado mental ruim no nível manifestado. Ok? Então esse é o próximo nível. Primeiro de transgressão com a moralidade e o segundo através de tranquilidade e concentração com o primeiro tipo de meditação que se faz para acalmar a mente. Ok? Isso normalmente quando a gente medita, a gente começa com esse tipo de prática que acalma ou concentra a mente. Na verdade, tu está desenvolvendo não somente tranquilidade, mas também tu está desenvolvendo concentração. Tu também está desenvolvendo atenção. Também está desenvolvendo entendimento. Também está desenvolvendo, o que eu estava falando numa palestra recente, a felicidade. Quando a gente tranquiliza a mente, felicidade surge naturalmente, sem motivo. Tá bom? Então, vou discutir agora como que a gente pode desenvolver essa concentração. Então, tem dois tipos de meditação. O primeiro é o que eu disse para vocês, que é para acalmar a mente. Digamos, a vida de vocês está tudo bem, vocês seguem os preceitos morais, vocês têm essas virtudes, por exemplo. E daí, em estados mentais fortes, ruins, não ocorrem na mente. Mas vocês ainda querem acalmar a mente. Vocês ainda querem estados mentais de mais tranquilidade, de mais felicidade. Daí como vocês podem acalmar a mente? A nossa mente, se ela não é trabalhada, se ela não é fortificada, ela sempre vai para uma coisa e para outra. Para cá, para aquilo, para esse pensamento. E daí aquele problema ou aquela outra coisa. E é difícil de parar, mesmo que a gente tente parar a mente, né? Então, como que se para a mente, digamos? A mente não vai parar, a mente segue ocorrendo. Mas o que tem como fazer é botar a mente em um objeto bom e manter ela por um longo período de tempo. Isso é possível. E isso requer concentração. Por isso é um desenvolvimento de concentração, é o próximo passo. Moralidade e concentração. O que é concentração? Se a gente começa a meditar, que a gente vai fazer daqui a pouco, a nossa mente, sem suficiente concentração, ela vai para uma outra coisa. A gente meio que esquece. A mente não é forte o suficiente para realmente, como se fosse segurar aquele objeto de atenção. Tá? Concentração é o fator mais importante aqui, mas tem outros
que ajudam, ok? Inclusive a felicidade. Vocês notam, por exemplo, no trabalho de vocês, nas atividades de vocês, quando vocês gostam de uma coisa e têm felicidade, vocês conseguem ficar prestando atenção um período bem longo, né? Sem se cansar. Não é verdade? A felicidade refresca a mente. E ela te mantém concentrado por um período longo. Então, felicidade é um fator essencial para a concentração. Pelo menos nos primeiros estágios, ok? Daí, vocês põem a mente de vocês num objeto bom. É como ancorar um barco, talvez, num lugar e não deixar ele ir para outro lugar. Tu mantém a tua mente naquele lugar, naquele objeto bom, naquele estado mental bom. E daí o que vai acontecer? Com repetição, ele vai se intensificando. Vai ficando mais intenso, mais claro, mais evidente. E os estados mentais bons vão ficando mais fortes. Então, mais concentração, mais atenção, mais alegria surge. E, ao mesmo tempo, isso vai acalmando os estados mentais ruins no nível manifesto. Então, os pensamentos em si ruins vão, aos poucos, durante essa prática, se acalmando e dormindo. Ok? Então, isso é mantendo a mente em um objeto de meditação, que eu vou ensinar um para vocês, tem vários, tem 40 objetos de meditação que vocês podem usar, que ajudam a acalmar a mente. Também não é qualquer coisa que vocês prestem atenção que vai acalmar a mente. Tem certos objetos que vão funcionar e também, mais importante, não é nem o objeto, é o teu estado mental prestando atenção àquele objeto. Ok? Então, esse é o próximo passo. É acalmar a mente, concentrar a mente através desse tipo de meditação de concentração. É um treinamento em concentração, poderíamos dizer. Okay? Esse é o segundo treinamento. E ele remove esses estados mentais ruins no nível manifesto. Ok? Então, se vocês progridem nesse treinamento, a mente de vocês vai ficar muito mais tranquila. Os estados mentais de aversão, de apego, de distração vão ficar muito, muito sutis e vocês vão ter uma vida muito melhor. Inclusive no trabalho de vocês isso vai ajudar vocês, por exemplo. E vocês vão poder fazer as atividades com muito mais facilidade. Vão se sentir menos cansados, porque os estados mentais ruins nos cansam também. Então tem vários benefícios, ok? Mas não é suficiente. Então, qual é o próximo passo? Por quê? Porque a gente já removeu os estados mentais de transgressão com os preceitos morais, né? E daí a gente acalmou a mente com a concentração, com a tranquilidade, através da meditação. Então, os estados mentais ruins nesse ponto, no nível manifesto, já se acalmaram. Mas ainda tem o terceiro nível, que é o mais importante, que é o nível latente, dormindo. Ok? Como se esse estado mental estivesse ali dormindo. Ok? Para remover esse estado mental, tem mais um passo, mais um tipo de treinamento, que isso foi o que o Buda realmente, de acordo com o budismo, descobriu. Porque moralidade a gente vai achar em muitas doutrinas, em muitos ensinamentos, que a gente não deveria matar, etc. E a concentração tu também vai achar em menos, mas também existem, por exemplo. Os yogis do hinduísmo desenvolvem concentração. Eles acalmam a mente, tranquilizam a mente, fortificam a mente através dessa concentração. Então, o que o Buda fez, ele desenvolveu tudo isso, mas ele achou que não era suficiente. Ele ainda tinha estados latentes. Daí ele foi sozinho para a floresta e tentou achar um método para realmente remover esses estados latentes. Ok? E ele desenvolveu o que se chama um outro tipo de meditação, que se chama Vipassana. Vipassana é o desenvolvimento de meditação não mais enfocado em concentração, em manter a mente em um objeto por um longo tempo, mas em ver realidades, fenômenos mentais, fenômenos físicos que ocorrem, que compõem a nós mesmos, que compõem o mundo, e poder entender eles e as suas características. E isso desenvolve não a concentração, mas sabedoria, entendimento. Esse é o fator mais importante. Daí o que
que é esse insight? O que é esse vipassana? O que é esse tipo de meditação remove? Remove o oposto. Qual é o oposto do entendimento? A ignorância. Né? O que é a ignorância? Lembra que eu disse que a ignorância é a base para o apego. Ignorância é a base para a aversão. Então, a gente está desenvolvendo essa sabedoria, esse entendimento das realidades que compõem a nós mesmos e ao mundo. A gente está realmente retirando a ignorância num nível muito mais profundo, no nível latente, e já tira também o apego e a aversão. Então, isso foi o que o Buda, digamos, descobriu. Ok? Então, já misturei um pouco a história do Buda com esse treinamento, tá bom? Daí, ele virou o Buda. O que é o Buda? Buda é uma pessoa, ele era um ser humano, não era um deus, e ele conseguiu remover esses estados mentais negativos até o nível latente. Então, ele viveu 45 anos ensinando como fazer isso, que ele tinha feito. Então, 45 anos sem ter apego, 45 anos sem ter aversão, preocupação, 45 anos sem ter aqueles estados de ilusão. Ok? Então, isso é um Buda, para vocês terem uma melhor ideia. Ok? Daí ele ensinou isso. E a gente, desenvolvendo passo a passo, seguindo esse caminho, digamos, essa prática, a gente pode, com mais facilidade, desenvolver. Porque uma coisa é tu achar o caminho sozinho, né? É muito difícil. Como que eu acalmo a mente? Todo um monte de gente quer acalmar a mente e não consegue. A gente não consegue, né? Tu precisa de um método, tem uma maneira de fazer isso, né? E depois, se tu acalmar a mente, ainda tem uma outra maneira de remover os estados mentais negativos nesse nível de latente. Então, realmente é difícil desenvolver isso. Eu comparo como, por exemplo, tu querer, em vez de aprender matemática de um professor, tu quer desenvolver matemática sozinho. Imagina que difícil seria, né? Tu desenvolver todos aqueles conceitos, aquelas leis da matemática, por exemplo, descobrir isso sozinho. Que difícil. Então, isso foi o que o Buda, digamos, fez, na nossa perspectiva. E daí ele ensina, e daí aprender quando alguém ensina é muito mais fácil, né? Então, a gente tem a possibilidade de praticar isso e aos poucos chegar mais e mais perto desse objetivo, que é o objetivo do budismo, que é o objetivo nosso, que é purificar a mente nesse sentido. Poderíamos dizer que isso é um processo de purificação. Ok? Então, agora eu vou enfocar um pouquinho mais na concentração. Então, a gente discutiu 3 treinamentos, moralidade, né? Que remove os estados mentais de transgressão. Daí a gente discutiu o treinamento em concentração, que remove os estados mentais manifestos na mente, né? E o terceiro e último, que é o desenvolvimento de sabedoria e entendimento, que remove os estados mentais latentes. Ok? Então agora eu quero dar para vocês uma maneira de desenvolver, de começar a desenvolver a concentração, que é o segundo passo. Ok? O primeiro passo, que é a moralidade, vocês podem fazer isso sozinhos. Vocês simplesmente façam essa determinação. Eu não vou matar. E vocês praticam isso, essa determinação. Às vezes tem situações que matar poderia resolver a tua situação, o teu problema às vezes na vida. Matar pode resolver um problema, mas daí tu tem que tentar manter esse treinamento, senão tu não vai poder desenvolver esses estados mentais bons de uma maneira forte o suficiente. Então, seguindo esses preceitos, vocês deveriam treinar nesses preceitos. Ok, não vou matar, por exemplo. É uma decisão que vocês fazem, que seguir aqueles 5 preceitos, né? Isso vocês podem fazer sozinho, ok? Mas o segundo, vocês precisam de uma maneira, desse objeto de meditação, desse estado mental que vocês têm que, um pouco cada dia, por exemplo, desenvolver, cultivar, fortalecer, ok? Então agora nós vamos meditar um pouco. Então eu vou pedir para vocês, o mais importante é a coluna que esteja reta. Isso realmente ajuda a concentração. Então vocês podem, por exemplo, se vocês estão no chão, assim com as pernas cruzadas é super bom, mas não todo mundo consegue. Então se vocês estão super desconfortáveis, não é muito bom. Ok? Vocês deveriam estar confortáveis o suficiente. Ok? Inclusive, por exemplo, vocês podem, não precisa estar com as pernas cruzadas. Inclusive assim, ó, na beirada da cama, na beirada de uma cadeira. Vocês podem sentar assim, ó, de uma maneira que
facilmente as costas fiquem meio retas. Ok? Isso é o mais importante. Daí os braços ajuda como vocês quiserem, mas ajuda meio que apoiar eles assim, ó, porque daí mantém o teu ombro no lugar. Se o teu braço está assim, ó, o teu ombro vai cair e tu vai ficar cansado. Então ajuda meio que apoiar assim os braços aqui, ó, tá vendo? Isso ajuda a manter o ombro no lugar, ok? Especialmente se tu vai meditar um pouco mais de tempo, ok? E daí ajuda, mas não é também necessário fechar os olhos. Ajuda a concentração. Então eu vou pedir para vocês fechar os olhos e daí vocês seguem o que eu digo. Seguem as instruções que eu digo. Ok. A gente vai usar um dos 40 objetos de meditação, ok? E esse tipo de meditação, de cultivo, se chama metta, que é o cultivo desse, é um estado de amigo. É um estado de amigo. O que é um estado de um amigo? É o estado mental de desejar a felicidade da outra pessoa, de uma outra pessoa. Esse é o estado de um amigo, digamos, ok? Se chama metta. Então a gente vai desenvolver metta. A gente vai usar metta como uma maneira de desenvolver concentração, tranquilidade. E a primeira coisa que eu vou pedir para vocês é começar de uma maneira fácil, que é desejar a tua própria felicidade. Então simplesmente deseje a si mesmo a felicidade, que eu seja feliz. Esse é o pensamento no início. Que eu seja feliz. E daí vocês mantêm esse estado mental calmo, equilibrado, como se fosse uma posição de equilíbrio. Mas é um estado mental. Que eu seja feliz. Daí, se vocês se distraírem, esquecerem o que estavam fazendo, não se sintam frustrados, simplesmente volta a fazer o que estava fazendo. Nesse caso é desejar assim a própria felicidade, que eu seja feliz. Ok, agora a gente vai entrar realmente mais na meditação. Quando vocês desejam a própria felicidade, não dá para desenvolver uma concentração profunda. Eu disse para vocês que não é qualquer coisa que leva assim a esses estados de tranquilidade profundos. Vocês têm que desejar a felicidade de outra pessoa. Isso se torna mais forte, o estado mental. Ok? Então eu vou pedir para vocês pensarem em uma pessoa que esteja viva, a living person. Uma pessoa que esteja viva, melhor que seja do mesmo sexo. E uma pessoa que seja querida. Someone lovable, someone dear. Ok? Try to remember someone dear, someone you like, you feel comfortable with. Ok? Uma pessoa querida que esteja viva e que vocês consigam facilmente
desejar a felicidade. Então, simplesmente lembra dessa pessoa, se vocês conseguem talvez ver elas assim na frente de vocês, com um sorriso tranquilo, vocês simplesmente estabelecem esse estado mental que essa pessoa seja feliz, que essa boa pessoa seja feliz. May this good person be happy. May this person be well. Daí, se a mente se distrair ou se esse estado mental meio que desaparecer, vocês podem de novo fazer a mesma coisa. Lembrem daquela pessoa querida, do mesmo sexo e que esteja viva e estabeleçam esse estado mental, desejando a felicidade daquela pessoa. Que essa boa pessoa seja feliz. If you get distracted, or you forget the object, you can just go back to that person, a dear person who is living, and you can just again establish this mindset of wishing that person's happiness. So may that person be well or happy. And then you just maintain your mind in balance.
E de novo, se vocês se distraírem, simplesmente volta, acalma de novo um pouco a mente e volta àquela pessoa e esse mesmo desejo, que essa boa pessoa seja feliz. Ok, now eu vou dar mais um passo. Então, esse tipo de meditação, ele dá para ser feito para uma pessoa, como a gente fez. Ele também pode ser feito para qualquer ser vivo. Então, inclusive um animal, vocês podem fazer esse tipo de desenvolvimento. E também dá para fazer com múltiplos, com várias pessoas ao mesmo tempo. Então, agora para terminar, eu vou pedir para vocês fazerem para essa sala. Todas as pessoas que estejam nessa sala, aqui, nesse local, que eles estejam bem, que eles sejam felizes. Todo mundo aqui nesse espaço limitado, ok? So, may all beings in this room, may they be well, may they be happy, okay? And keep that thought, that mindset. Ok, então podem abrir os olhos, relaxar. Ok, então nós estávamos
cultivando, fortalecendo esse estado de metta, que é o estado de um amigo. Mitra é um amigo, mita, e metta é o estado de um amigo, estado mental que deseja a felicidade de outra pessoa. Isso a gente poderia dizer que é o amor verdadeiro, ok? Esse é o estado de amor verdadeiro, que é um estado oposto à aversão e que deseja a felicidade de outra pessoa. E aqui interessante é que ele é mais intenso, mais forte para os outros do que para ti mesmo. Se tu só deseja a ti mesmo que eu seja feliz, tu pode meio que estabelecer aquele estado mental, e é por isso que a gente começa com nós mesmos, mas ele se intensifica apenas quando tu tem outra pessoa, outro ser vivo como objeto de meditação, ok? Então isso é uma maneira que vocês podem cultivar isso. Vocês estão cultivando concentração, a tua mente fica só naquele estado mental, naquela pessoa com esse desejo, por um longo período de tempo. Mesmo que tu se distraia, tu volta e ela vai se intensificando, se fortalecendo e o estado mental vai ficando um pouco mais e mais intenso. Até mesmo nessa meditação curta, talvez vocês tenham notado um pouco assim, um pouco mais de tranquilidade a cada alguns minutos e tal. Ok? Então isso é como vocês podem desenvolver concentração usando isso, usando uma outra pessoa e usando esse estado mental de meta. Tem 40 maneiras. Isso é só uma delas, tá bom? E daí, cada uma dessas 40 pode ajudar vocês de uma maneira um pouco diferente. Tem pessoas que um ajuda mais que o outro e outra pessoa que talvez o outro ajude mais. Então, aqui o que eu sugiro a vocês é tentar estabelecer um hábitozinho assim, de meditar todos os dias. Ou o quanto vocês puderem, ok? Mas eu normalmente dou um objetivo assim não muito difícil de alcançar. Por exemplo, 10, 15 minutos todos os dias. Em um horário, por exemplo, que vocês escolham. Tende a ser melhor de manhã cedo, mas o horário que vocês quiserem, que vocês puderem. Inclusive, se vocês têm às vezes 1 minuto, 2, 3 minutos, dá para fazer uma meditação curta. Isso ajuda a acalmar a mente, a retomar. E se tem algum estado mental ruim, vai ajudar vocês a retomar assim, o controle, por exemplo, durante o dia. Daí vocês podem estabelecer esse hábito e esse estado mental vai se fortalecendo com o passar do tempo. E vocês podem, se quiserem, aprender diferentes técnicas. E daí dar mais ênfase em uma técnica para ir mais em profundidade. Ok? Então eu só dei uma técnica para vocês, que é esse desenvolvimento de meta. Ok? Daí qual seria o próximo passo nesse desenvolvimento de meta? É interessante. A gente tem que quebrar as barreiras. Quebrar as barreiras. Nós temos barreiras internas com os outros. O que são essas barreiras? Por exemplo, tem algumas pessoas que é muito fácil a gente desejar a felicidade, né? Mas tem outras pessoas que é difícil. Isso são barreiras, ok? Então o que a gente faz? A gente começa assim, um pouquinho consigo mesmo, que tende a ser fácil. E daí a gente pega uma pessoa querida, que é bem fácil desejar a felicidade daquela pessoa, ok? Daí, se tu tem estabilidade suficiente, tu pode pegar uma pessoa um pouco mais difícil, que é uma pessoa neutra. Essa seria uma pessoa um pouco mais difícil. Uma pessoa que tu conhece, tem que estar viva, senão não funciona. Mas uma pessoa que tu tem assim um sentimento neutro. Tá? Uma pessoa, por exemplo, que tu vê assim, mas que tu talvez nunca conversou muito, mas tu sabe que é uma pessoa neutra, ok? E aí é um pouco mais difícil de encontrar essa estabilidade com esse estado mental, desejando a felicidade de uma pessoa neutra. Um pouco mais difícil, mas não é tão difícil, ok? Daí, se vocês têm sucesso, têm estabilidade, vocês vão um passo mais adiante a pegar uma pessoa que vocês não gostem muito. Pessoas que, quando vocês pensam naquela pessoa, um pouco de aversão talvez surja na mente. Uma pessoa assim, por exemplo. Tá bom? Daí vocês tentam estabelecer na mente o mesmo estado mental como a pessoa que tu gosta. Ok? Isso é mais difícil.
Daí o último é tu pegar um inimigo. O que é um inimigo? Uma pessoa que te machucou, ou ou que machucou uma pessoa que tu gosta. Então aquela pessoa é tipo um inimigo. Pessoa mais que tu teria mais aversão, digamos. E daí tu tenta estabelecer, de novo, esse estado mental de desejar a felicidade com a mesma qualidade que tu fez para outra pessoa querida. E daí tu tá fazendo isso, tu tá quebrando as barreiras, até que tu consegue desejar a felicidade com a mesma qualidade, seja quem for, qualquer ser vivo. Daí tu quebrou as barreiras, ok? Então esse é o processo de desenvolver meta, ok? Mas se vocês querem ir em mais profundidade, realmente desenvolver concentração, daí vocês fiquem na pessoa querida até vocês ter sucesso. Normalmente esse tipo de processo demora um longo tempo, ok? A mente vai ficando aos poucos mais tranquila, aos poucos mais forte, etc, ok? Então é uma prática assim a longo prazo, ok? O que mais? Então, é isso, eu acho. Alguma pergunta? Eu ia falar da Vipassana. Vipassana, eu falei um pouco assim sobre o Vipassana. Então, o que a gente fez é o tipo de concentração, desenvolvimento de concentração, né? Depois, se vocês tiverem sucesso nisso, suficiente sucesso em concentração, daí vocês poderiam desenvolver Vipassana. Vipassana é diferente. Vipassana, como eu disse, ele tem como objeto de meditação não pessoas, não tem conceitos, porque para desenvolver concentração a gente usa conceitos, é uma coisa que eu não expliquei muito, para não dar demasiada informação, né? Mas o Vipassana, esse desenvolvimento de entendimento, de sabedoria, ele tem como objeto de meditação, de investigação, realidades que são ou mentais, estados de consciência, ou realidades físicas, materiais, estados materiais, fenômenos materiais. Ambos são importantes. A gente tem que desenvolver suficiente entendimento sobre esses estados mentais e físicos que compõem a nós mesmos. Então, de certa maneira, a gente está se entendendo. Desenvolvendo o Vipassana, a gente se entende e também a gente entende os fenômenos que compõem o mundo. Então, a gente entende os outros e entende o mundo em geral. Ok? Então, esse desenvolvimento de Vipassana é isso, ver essas realidades através da meditação, ver elas com as características que elas têm. E a característica aqui que eu gostaria de introduzir, que é mais fácil de entender, é a impermanência. Todos esses estados, sejam eles mentais ou materiais físicos, todos eles têm essa característica de que eles ocorrem, eles surgem, eles vêm à existência e eles fazem a função delas. São realidades, são funções. Por exemplo, a consciência é consciente. O apego se gruda ao objeto. A aversão empurra esse objeto. O entendimento ilumina e vê esse objeto. Cada estado mental faz uma função. Então, tu tem que entender essas funções e entender que todos esses fenômenos, sejam eles mentais ou físicos, são impermanentes. Eles se desfazem. Constantemente eles aparecem e eles se desfazem. Então, nós somos, na verdade, um composto de fenômenos mentais e físicos em constante mudança. A consciência que ocorreu num momento se desfaz quase imediatamente e surge outro momento de consciência. Os fenômenos materiais também não são permanentes, que não se desfazem, eles também surgem e performam a sua função material e também se desfazem num constante fluxo material e mental, se afetando com várias complicadas condições e condições, ok? Então nós somos esse composto complicado de fenômenos ocorrendo todo o tempo e eles são impermanentes. Nada desses fenômenos mentais, nenhum deles, nem fenômenos físicos é impermanente, é permanente, desculpa. É estável e que nunca se desfaz. Isso não existe em estados mentais e físicos, ok? Daí,
Outro é que eles são dissatisfatórios. Não sei se essa palavra funciona muito bem em português, mas se eles são impermanentes, eles não trazem uma felicidade verdadeira. Isso é um pouco mais profundo. E eu não vou ir muito em profundidade dessas coisas, são um pouco mais difíceis de entender. E o terceiro é que pensa que se essas coisas são impermanentes e se desfazem e estão em constante mudança, tu acha que elas seriam um eu permanente? Normalmente o que a gente pensa como eu é uma coisa estável, alguma essência, uma coisa que siga, né? Então, essa coisa estável, permanente, que siga, não existe. Então, todos esses fenômenos mentais e físicos que compõem a nós, eles são todos impermanentes e nenhum deles é o eu. Tu não pode dizer assim, esse fenômeno sou eu. Todo o resto acompanha. Não. Esse fenômeno material é o eu e todo o resto acompanha. Não. Ele também se desfaz. Se desfaz, não é o eu. Então, o que se diz às vezes em pop culture de as práticas espirituais de encontrar o eu, encontrar o teu eu interior, na verdade é encontrar que não tem o teu eu interior. Essa é uma maneira mais correta de descrever, eu acho, essas práticas. Ok? Então isso é um pouco mais profundo. Isso é prática de Vipassana. Então isso é outro tipo de meditação investigativa, que investiga esses fenômenos mentais e físicos com essas características impermanentes, são, digamos, não trazem verdadeira satisfação e eles não são o eu. Nenhum deles é o eu. Nem estados mentais é o eu, nem estados físicos são o eu. Daí, quando tem suficiente entendimento sobre essas realidades, acontece uma coisa que nunca aconteceu na nossa mente. Imagina que temos todos os fenômenos mentais e físicos aqui, que compõem o eu e aos outros e a todas as coisas que nós conhecemos no mundo. Quando a mente entende eles de uma maneira suficiente, ela se vira a um outro fenômeno, uma outra realidade que existe, mas que é diferente de todas as coisas que a gente já vivenciou. É uma realidade que, por mais que ela exista, ela é uma realidade que não se muda, que é uma realidade permanente. E porque ela é permanente, ela traz uma satisfação de verdade. Então ela é satisfatória, digamos. Tá? Mas ela também não é o eu. Então esse processo de ver essa realidade, que é só quando a tua mente está bem pura e com um entendimento suficiente sobre o mundo e a nós mesmos, essa realidade também não é o eu. Então ainda não é um processo de descobrir o eu, tá bom? Mas essa realidade que tu vê apenas com uma mente bem pura se chama Nibbana. É um nome, tem vários nomes que a gente poderia dar, mas o nome preferido, digamos, é Nibbana. Nibbana, vocês talvez não tenham ouvido falar de Nibbana, mas no sânscrito é Nirvana. Isso talvez vocês tenham ouvido falar de Nirvana, né? Talvez tenha várias ideias sobre o que é Nirvana, mas é isso. É um fenômeno, uma realidade, uma coisa que existe de uma maneira objetiva, que é permanente, que é constante e que tu apenas consegue ver se tu tem suficiente entendimento e pureza mental. E quando isso acontece, os estados mentais negativos são removidos. Então, esse é o processo de que a gente poderia dizer de iluminação. Okay? Esse é o processo de iluminação. Pessoa que viu Nibbana, por quê? Porque ela desenvolveu boas qualidades e removeu os estados mentais negativos. Ok? Isso foi um pouco mais profundo, assim, um pouco mais difícil, talvez, de entender. Tá bom? E é isso. Então, o processo de desenvolver concentração e depois esse processo investigativo de desenvolver entendimento. Outra pergunta? Nirvana, assim, a pessoa que atinge esse estado, assim, ela pode voltar para padrões mentais Isso. baixos, assim? Pode. Então ela atinge e é um estado que se desfaz também. Então, o Nibbana em si, como uma realidade, não se desfaz,
Mas a mente que vê Nibbana, sim, se desfaz. Ok? Então, o que acontece é tu vê Nibbana e esse é um estado de entendimento também. O entendimento é o fator mais importante para poder ver essa realidade especial. E daí os estados mentais negativos são removidos e aquele momento passa. Mas os estados mentais foram removidos e isso não volta. Ok? Então tu ainda pode viver, digamos, a tua vida normal com uma consciência que agora não tem aqueles estados mentais ruins. Mas tu não está somente vendo Nibbana na tua mente todo o tempo. Não, isso é impossível. Seria a capacidade de voltar a ver Nibbana quando se deseja? Isso. Isso se chama Palasamapati. Então, com esse desenvolvimento, especialmente de entendimento, de investigação, chega nesse momento de culminação que tu vê Nibbana e esses estados mentais negativos são removidos. Na verdade, isso acontece em 4 estágios. E daí esse momento passa e tu pode, através da meditação, ver de novo esse fenômeno Nibbana. Ok? Isso se torna como um estado que tu pode ver a qualquer momento que tu queira, assim, durante a meditação. Então tu pode voltar a ver isso, digamos. Isso se chama Palasamapati. Nesse estado a pessoa consegue abrir o terceiro olho? O terceiro olho é o que a gente chama de olho celestial no budismo, que é assim, com suficiente concentração, especialmente o desenvolvimento de concentração, que é o que a gente começou hoje, a mente se acalma e fica mais sutil. Quando a mente é mais sutil, tu consegue perceber coisas mais sutis. E daí nesse desenvolvimento de concentração, principalmente em estágios mais avançados, tu tem como desenvolver algumas habilidades extranormais, assim, ok? Habilidades especiais, digamos. E com a mente, com aquela tua força, concentração e entendimento mental, tu consegue ver coisas a uma distância que os olhos normais não veriam, que é o que tu te refere. Isso existe, é uma possibilidade. São, digamos, estados especiais de entendimento ou de sabedoria, que tu consegue ver coisas distantes, ouvir coisas distantes. Tu consegue ver as tuas vidas passadas, uma coisa que a gente não discutiu, mas tu consegue ver as vidas passadas, dentre outras habilidades. Mas isso não é essencial, ok? Isso é possível desenvolver através da concentração bem profunda, mas não é essencial para poder fazer essa investigação que eu disse, que é o Vipassana, e poder remover os estados mentais negativos. Então, uma coisa opcional, assim, dentro das práticas meditativas. Outra pergunta? Alcançar esse estado de alcançar o Nibbana, são necessárias anos de prática? Ou isso pode se condensar em um espaço pequeno dependendo do teu karma? Isso. Então é assim, ó. Depende de vários fatores, ok? Então o budismo explica assim que enquanto a gente tiver estados mentais negativos, especialmente aqui o apego, a gente volta a renascer. A gente tem essa sede por existência. Tá bom? Então a gente volta a renascer de novo e de novo. Okay? Isso se chama samsara. Tá bom? Samsara. Uma palavra também famosa. Né? Então, as vivências que a gente vai ter no futuro, nesse samsara, vão depender das nossas ações, ou boas ou ruins. Por isso, a gente evita as ações ruins. Outro motivo para evitar as ações ruins e desenvolver as ações boas é que nas nossas vidas futuras a gente vai ter boas condições, a gente vai poder a gente vai ter alimento quando a gente precisa, a gente vai ter casa quando a gente precisa, a gente vai poder ter entendimento, a gente vai poder encontrar as pessoas corretas, ouvir instruções corretas e a gente vai poder desenvolver esses estados mentais mais profundos.
Então, é verdade que não todo mundo consegue atingir isso. É verdade. Inclusive, estados de concentração profunda, não todo mundo consegue desenvolver. Mas, quanto mais tu pratica, mais tu tá semeando umas sementes de mérito. Sementes de mérito, de boas ações, que incluem não somente meditação, como caridade, serviço, ajudar, salvar vidas, várias outras coisas, que são boas ações que te levam em uma direção melhor no futuro e que te ajudam a um dia atingir isso. Então, existe a pessoa que, por exemplo, começa a meditar e ela consegue, principalmente no tempo do Buda, as pessoas que conseguiram encontrar o Buda, por exemplo, que elas conseguem atingir esses estados de liberação nibbana muito rápido. Ok? Então, isso a gente vê várias pessoas, várias situações assim nos nossos textos. Mas outras pessoas são apenas capazes de começar esse processo. Então, não é uma coisa assim que tu realmente atinja com um pouquinho de prática. Inclusive, normalmente leva algumas vidas. Ok? A pessoa que atinge isso rapidamente é porque já tinha várias sementinhas semeadas no passado. Ok? Então, é verdade, algumas pessoas conseguem desenvolver muito mais rápido que outras, algumas conseguem atingir mais alto que outras. Isso depende do nosso mérito, que é o karma. Méritos são bom karma no passado. Karma é ação. Então, karma pode ser uma coisa boa, uma ação boa é um bom karma, e uma ação ruim é um karma ruim. Ok? Então, karma é uma ação. Esse é o significado da palavra karma, ação. Então, boas ações no passado dando resultado agora, por exemplo, nos trazem aqui para discutir esse ensinamento. Já é um resultado de boas ações no passado, por exemplo. Senão a pessoa não tem mérito suficiente, não teria nem essa oportunidade, por exemplo, de discutir isso, de praticar isso, etc. Ok? Então já é resultado de mérito nós estarmos aqui, por exemplo. Ok? E daí, tentando desenvolver, vocês estão ao mesmo tempo desenvolvendo e ao mesmo tempo semeando essas sementinhas de mérito. Então, se vocês não conseguirem, por exemplo, digamos que vocês meditem, mas vocês não consigam atingir, digamos, nibbana nessa vida, vocês estão semeando as sementinhas para atingir talvez na próxima vida ou depois. Entendeu? Então aqui requer um pouco de fé, isso. Aqui nesse nível realmente requer um pouco de fé. Não é apenas ter uma tranquilidade mental nessa vida. Aqui a gente já está discutindo uma coisa que requer um pouco mais de fé, que é acreditar que existe esse ciclo de vidas que é fomentado por esse desejo por existência. E aqui é interessante que as pessoas dizem, mas por que tu atingiria Nibbana? O que Nibbana faz? Quando esse ciclo de existências que é fomentado pelo desejo, quando esse desejo é removido, esse apego é removido, o ciclo de existências para. Isso é mais difícil de entender. Por que a gente gostaria de parar esse ciclo de existências? Porque, ok, entramos nos assuntos mais difíceis, tá bom? Porque esse ciclo de nascimentos, por mais que a gente tenha boas experiências, boas vivências e tem coisas prazerosas na vida, a maioria das nossas vivências no ciclo de existência são de bastante sofrimento. Inclusive as coisas boas que a gente vivencia são impermanentes, vivem um tempo muito curto. A gente tem que trabalhar um monte para conseguir um pouquinho de felicidade, né? Inclusive a nossa vida como ser humano tem até bastante felicidade, mas existem outras existências que têm muito mais sofrimento. Então, esse ciclo de existências, quando a pessoa que vem pela perspectiva do apego, ela quer mais e mais. Esse é o nosso estado mental, até atingir Nibbana. Mas a pessoa que atinge Nibbana, ela entendeu muito bem esse ciclo de renascimentos e se desapega. Se desapega desse ciclo de renascimentos. Ok? Um pouco mais avançado. Mas
atingir Nibbana levaria a pôr um fim a esse ciclo de existências que os sábios dizem é sofrimento. Ok? Mais alguma pergunta? Eu não estou controlando o horário. Que horas são? 5:30, tá bom. Alguma pergunta mais? O ambiente pode proporcionar a atingir a ascensão do Nirvana? Isso. Por exemplo, visitar um templo, receber um toque de um mestre? Sim. Então, tem várias coisas que nos afetam, assim, digamos. A comida que tu come, as pessoas que tu se relaciona, inclusive aonde tu tá, o ambiente, a tua casa, tá bom? Tudo isso vai te ajudar. São fatores externos que, inclusive, vocês deveriam buscar essas condições externas que ajudem vocês. Inclusive a pessoa que não medita, digamos, vocês não querem meditar, por exemplo, mas vocês ainda podem modificar o ambiente de vocês de uma maneira que ajude vocês a ter uma tranquilidade mental maior e uma felicidade maior. Então isso é, por exemplo, a comida e as pessoas com quem vocês ficam. Então a pessoa boa, por exemplo, quando tu tem um problema, tu tá, por exemplo, preocupado, tu vai e tu chega, aquela pessoa te ajuda a remover aquela preocupação. Se tu tá num estado de apego, ela te remove aquele estado de apego. Se tu tá brabo, ela te remove aquela brabeza. Essa é a pessoa melhor assim de se associar, digamos. E dentre essas pessoas, a melhor é uma pessoa que te ensina a meditar. Essa é a melhor. Ok? E dentre as pessoas que te ensinam a meditar, o melhor é o Buda. Então ele é a pessoa que tu seria o ideal de poder ver e realmente aprender desde ele, né? Desde ele. Ok? Então as pessoas que vocês associam. Ok? E daí depois também o lugar, inclusive o lugar. Todas essas coisas te afetam um pouco. Até certo ponto, né? Não dá para tentar purificar a mente só modificando coisas externas. Mas isso afeta. Então podem tentar ajustar assim, o ambiente de vocês para ajudar. E daí é interessante, a gente tem toda uma análise assim de caráter ou personalidades. Tem pessoas que precisam de um lugar bem bonito. E daí a mente delas acalma. E tem pessoas que se elas estão num lugar bem bonito, elas estão sempre vendo a beleza e percebendo as coisas e elas não conseguem se acalmar. Então, tem gente que se acalma mais num lugar mais simples, mais feinho. É engraçado, vocês têm que ver o que é melhor para vocês. Às vezes sempre bem bonito não é bom. Depende da tua personalidade, ok? Pessoas mais assim com aversão, pessoas que se irritam facilmente, por exemplo, tudo bonito e limpo. Tudo bonito e limpo, daí a pessoa não tem a ocasião para aversão. E daí ela consegue se acalmar. Tá bom? Então, vocês podem buscar o que ajuda vocês, tá bom? Eu gostaria de saber sobre a Walking Meditation. Walking Meditation, bem legal. Então, para meditar, vocês não precisa estar somente sentado, ok? Isso é um estado mental que vocês podem cultivar em qualquer posição. Mas, normalmente, sentado é onde tu consegue a maior, assim, profundidade de concentração. Porque o teu corpo, quando ele está mexendo, meio que quebra o teu estado mental. Ok? Um pouco. Mas, vocês podem desenvolver esse estado mental também de pé. Inclusive deitado. E, inclusive, caminhando. Então, caminhando quer dizer não somente caminhando, a gente caminha meditando. Para lá e para cá, assim, por exemplo, numa linha. Ou se tu está fazendo uma outra atividade que não requeira muita atenção, vocês também podem estar cultivando essa meditação. Então, o monge acorda, o monge que está desenvolvendo a meditação, acorda e ele já está prestando atenção naquele estado mental. Por exemplo, se tu está desenvolvendo meta, tu acorda e tu lembra daquela pessoa e que essa pessoa seja feliz, entendeu? Imediatamente. E tu faz tua higiene, vai caminhar, come, tudo com aquele estado mental, cultivando aquele estado mental. Então vocês podem aplicar isso
nas atividades de vocês. Mas cuidado, né? Vocês estão dividindo a atenção de vocês, então não traz uma profundidade assim muito grande, facilmente, mas sentado é mais fácil. Mas se vocês, por exemplo, estão dirigindo, daí vocês deveriam prestar atenção ao que vocês estão dirigindo, né? Por exemplo, não vão ficar meditando dirigindo, acho meio perigoso. Ok. É isso, ele deu bastante ênfase nessa prática meditativa de caminhando, assim, Isso. Thich Nhat Hanh, isso. Esse monge vietnamita, ele deu um monte de ênfase nessa prática de caminhar, não? Isso, é verdade. Daí você, inclusive a posição, talvez uma posição ajude uma pessoa mais que a outra. Tem pessoas que são muito agitadas, talvez deitado tu consiga se acalmar melhor. Se tu tende a como é que se diz, letargia, tu tende a cair no sono muito facilmente, de pé ou caminhando. Vai acalmar tua mente mais, porque requer mais esforço. Então vocês podem usar tudo isso, as posições do corpo, diferentes objetos de meditação, comida, casa, pessoas que vocês associam, tudo para tentar acalmar a mente, tudo para tentar desenvolver essa prática, né? Daí quanto mais dedicação, melhor, mais rápido pode desenvolver. E quanto mais vocês evitarem os estados mentais ruins, também mais rápido vocês conseguem desenvolver os estados bons. Ok? Então, se vocês meditam 10, 15 minutos, por exemplo, já é bom. Isso vai fortalecer aos poucos. Mas se o resto do tempo vocês estão com estados mentais bastante ruins, vai demorar mais para se desenvolver. Ok? Às vezes até meio que tranca assim, o desenvolvimento. Meio que empaca. Às vezes empaca. Ok? Então é isso. Talvez uma última pergunta? A tua prática diária, assim, não num período de desafio, mas num período normal, assim, uma semana normal. Como que é? A minha prática agora mesmo, por exemplo, eu estou fazendo um curso que é de estudo e é bastante intenso. Então, quase todo o meu dia é com livros, textos, memorização. Monges memorizam coisas, a gente memoriza, isso ajuda a fortalecer a mente e ajuda a ter o conteúdo na cabeça para tu poder refletir nele. Então a gente memoriza coisas, inclusive tem monges que memorizaram livros e livros e livros, é incrível. Eles conseguem ficar recitando horas e horas e horas só de memória. Então, estudo é o que eu estou fazendo agora. Então, por exemplo, a gente sempre levanta, ou quase sempre levanta, antes do nascer do sol, e daí a gente faria talvez alguma recitação, por exemplo, de algum texto que a gente está memorizando, por exemplo, e daí a gente talvez faça uma meditação. Daí com o nascer do sol a gente come nosso café da manhã, porque os monges só comem no período da manhã, do nascer do sol ao meio-dia. Ok? Então, tu tem a opção aí de comer uma ou duas refeições mais ou menos nesse período. Então tu pode tomar um café da manhã, daí a gente iria talvez limpar a casa, alguma coisa assim. E daí estudar. Temos aulas com professores, estudando. Daí o almoço antes do meio-dia. Daí um descanso curtinho, de novo aulas. Depois estudo, um pouco de exercício, uma caminhada, coisa assim. E daí de noite às vezes a gente tem estudo por tua conta, eu dou aula de inglês e filosofia budista às vezes, e tu faz a tua prática, ou tu pode meditar, tu tem um período para ti mesmo, assim. Então isso é, por exemplo, o que eu estou fazendo agora. Mas no centro de meditação era mais ou menos isso, só que com a meditação, em vez de estudar a gente estava meditando. Então de manhã cedo meditando um pouco, entre as refeições meditando mais um pouco, de tarde meditando mais um pouco e de noite meditando mais um pouco. Então bastante dedicação, assim. Os monges, como a gente segue tem várias regras para nos manter focados, assim. Tem regras que a gente segue para evitar coisas ruins, ações ruins, mas tem inclusive regras que a gente segue
que não é para nem evitar coisas ruins, às vezes coisas até que poderiam ser boas, mas que são meio ou não adequadas para um monge, ou são meio assim como uma distração. Então a gente tem várias regrinhas assim para seguir. Mas o mínimo para vocês terem sucesso assim nessa prática é aqueles 5 que eu disse no início. Ok, então. Obrigado pela atenção de vocês. Espero que algumas coisas assim tenham ficado. E desculpa Emily, que não sei se ela entendeu tanto, né? Depois eu posso dar um resumo para ela em inglês. E tem o meu contato se vocês quiserem. Tem poucos monges brasileiros, então talvez eu tenha um pouco de responsabilidade, assim, eu acho, de um pouco compartilhar, assim, essas instruções, esse ensinamento, né? E então vocês podem me achar. Eu sou normalmente nas redes sociais, mais recentemente eu comecei, e vocês me acham como Brazilian Monk, tá bom? Monge brasileiro, Brazilian Monk. Acho que é fácil de me achar. Também tem um site que é brazilianmonk.github.io. Vocês podem me pedir depois se vocês quiserem. E daí aos poucos quando eu dou uma palestra, alguma coisa assim, ou tenho alguma tradução, eu tento colocar na internet para as pessoas, né? Porque não tem muito conteúdo em português. E muito pouco monges que possam explicar isso. E muito pouco monges, inclusive dos que tem, muitos ainda não estudaram assim profundamente. Tá bom? E última coisa, eu incito, encourage, como é que é encourage em português? Não, encorajar, incentivar, né? Ok, eu incentivo vocês a questionar esse ensinamento, investigar, que o budismo tem normalmente muito boas respostas, assim, muito interessante, como uma filosofia, como uma psicologia, inclusive, tem muito boas respostas. E mesmo que vocês não tenham, digamos, a fé budista, que seria nesse sentido do samsara, do karma, ainda assim vocês conseguem começar esse processo de meditar, de acalmar a mente, e vocês vão conseguir benefícios mais presentes, mais assim, visíveis, digamos. Ok? Ok. Última, ok. Você trouxe um assunto muito legal que falou do se alimenta só de manhã, né, até o meio-dia. Desculpa. Ah, sim, a alimentação só de manhã. E depois seria como se fosse um jejum, né? Isso? E poderia falar um pouquinho dessa parte assim, do jejum? Do jejum? Tá bom. Então, a alimentação, como a gente disse, afeta um pouco tua estabilidade mental, tua saúde, claro. Então, o que a gente faz como monge? A gente come de manhã só. Isso limita o tempo que a gente passaria prestando atenção à comida, buscando comida, lavando o prato, e depois que tu come, tu se sente meio não consegue estudar ou meditar por um tempo. Então a gente tende a comer um pouco mais do que a gente precisa também. Então o Buda limitou o nosso horário de comida, ok? Para de manhã, que é suficiente. Inclusive eu posso comer, por exemplo, 2 refeições. No passado eles comiam uma refeição só, a cada 24 horas. Mas a gente pode, não tem nenhuma regra que limite quantas refeições tu pode comer nesse período. Então, hoje em dia, a maioria dos monges comem 2. Okay? Eu, pessoalmente, como 2. Eu testei uma por um tempo e foi difícil. Perdi peso e tal. Foi meio difícil para mim. Então, eu como 2 refeições. E daí o que vocês devem comer, isso não tem muita limitação. Porque um monge, da perspectiva de um monge, a gente vive de doações. Então, sendo cavalo dado, a gente não olha... Como é que é? Cavalo dado, não se olha os dentes. Né? Então, a gente vive de doações, então a gente não pode ter muitas limitações no que a gente recebe. Tá? Inclusive, monge, uma coisa que as pessoas perguntam é se pode comer carne ou não. E pode comer carne. Só que o monge não pode comer carne se o animal foi matado ou morto. Se o animal foi morto para o monge, para dar comida para o monge, a gente não pode aceitar. Então o monge
as nossas regras nos distanciam do ato de matar. Ok? Então, comer carne não impede o desenvolvimento de vocês, felicidade, tranquilidade e todo o desenvolvimento meditativo não impede. Mas matar sim. Então, o que o monge faz é isso. O monge pode aceitar carne, mas não pode ser um animal que foi morto para ele ou para a comunidade de monges. Então, a gente só tem esse um passo mais distante do ato de matar. Ok? Mas, por exemplo, a pessoa que compra um pedaço de carne no supermercado e oferece, isso é permitido. Tudo bem. O monge pode comer se ele quiser. Se ele quiser ser vegetariano, ele pode ser vegetariano. Ok? Então, mas em termos em gerais de comida, eu incentivo vocês a comer comida de verdade. Coisa que não é processada. Hoje em dia a gente tende a botar muito sal, tende a botar muito açúcar, tende a botar muito azeite. Então, uma coisa assim um pouco menos nesse sentido, mais a comida inteira assim. E eu pessoalmente como mais plantas do que comidas animais. Mas tentem comer coisas que não sejam processadas. Acho que isso já é uma boa dica. E que vocês se sintam bem comendo aquilo, né? Também, isso é outra coisa, que não é todo mundo igual. Desculpa, você está terminando. Tá bom. É que você falou a respeito de poucos monges, né? Você está se referindo ao Theravada, né? Isso eu me refiro ao Theravada. Isso é. E a gente tem uma comunidade relativamente grande do budismo tibetano. Isso. E do Zen. E do Zen. Então, a gente tem linhagens, assim, digamos, do budismo e tem maneiras, por exemplo, para a gente virar um monge, não é só, por exemplo, rapar a cabeça e usar o manto, tu ainda não é um monge. O monge é como se fosse um status que te é dado pela comunidade de monges. Então, tu precisa de pelo menos 5 monges para tu fazer um monge. Então, por exemplo, digamos, alguém aqui queira ser monge, eu preciso chamar outros 4 monges para a gente poder fazer o processo de ordenação, digamos. Então, é uma linhagem. Se os monges morrem, acabou. Não tem como retomar essa linhagem. Tá bom? E tem maneiras de fazer esse processo de ordenação de acordo com as regrinhas que o Buda deixou. Tá bom? Mas, hoje em dia, já faz 26 séculos que o Buda apareceu. E, aos poucos, ideias e coisas vão diferenciando assim linhagens de budismo e algumas interpretações diferentes. Às vezes um texto desaparece numa área, eles desenvolvem uma prática, um entendimento um pouco diferente. Então, hoje em dia, infelizmente, não é apenas um budismo, mas a gente tem vários gostos de budismo. A maioria deles tem as coisas centrais que são a mesma, mas às vezes numa questão mais profunda tem diferenças importantes. Ok? E daí para nós, no que se refere a monge, por exemplo, eu estava falando no sentido Theravada, que é essa linhagem que é mais da assim, tradicional, digamos, que está lá no sul da Ásia. Ok? Dentro dessa linhagem tem monges mulheres? Daí assim, o Buda estabeleceu a linhagem de monges e estabeleceu uma linhagem de mulheres monjas, tá bom? Mas as mulheres, naturalmente, têm um pouco mais limitações. Por exemplo, elas não podem viajar sozinhas, como os monges. Elas tendem a ser mais alvo, por exemplo. Então, tem regras diferentes para as mulheres, ok? E essa linhagem durou mais ou menos uns 5 séculos e acabou, se perdeu. E para fazer mais uma monja, a gente precisa de monjas, de acordo com as regrinhas estabelecidas. Então, a linhagem tradicional se perdeu, infelizmente, mas hoje em dia existem mulheres que seguem a vida monástica budista, mas como se fosse uma linhagem extraoficial, assim. Tá bom? Então, não são da linhagem original, digamos, mas elas seguem, sim, uma vida assim como monjas. E elas têm monastérios, fazem os estudos, as práticas, tudo isso. Então, isso existe. A vida monástica
feminina existe. Tem bastante no Myanmar, tem no Sri Lanka. Isso existe. Ok? Tá bom. São chamadas. Então, elas têm... As originais são chamadas de bicunis. Nós somos bicus. Bicus. Então, eu sou um bico. Ok? E as monjas são as bicunis. Ok? É aquela linhagem, digamos, se perdeu ao longo dos séculos. E hoje em dia tem nomes diferentes. Assim. No Myanmar, elas são chamadas de sayaleis. Sayaleis. Ok? É o nome que se deu. E daí no Sri Lanka tem um outro nome que eu não sei. Então elas têm isso. Inclusive existe um movimento tentando renascer as bicunis hoje em dia, que é toda uma conversa assim se é permitido ou não, daí outro tópico. Mas existe assim um movimento tentando, digamos, retomar as bicunis hoje em dia. Oi? Que vieram da mãe do Buda. Isso, a primeira bikuni foi a mãe do Buda. Que na verdade não é a mãe biológica do Buda. A mãe biológica do Buda morreu 7 dias depois do nascimento dele. E a tia dele se tornou assim como a mãe, stepmother. Isso, e atuou como mãe do Buda, foi a tia dele, na verdade. E ela foi a primeira bikuni. E daí... Um pouquinho de pressão. Hã? Um pouquinho de pressão. Isso, com um pouquinho de pressão, E ela tinha, se não me engano, de acordo com a minha memória, 500 mulheres seguindo ela. Então, foram 500 monjas que começaram toda essa linhagem feminina das bikunis. Ok, não? Tá bom. Obrigado por compartilhar. Imagina.